Vamos abrir as Bíblias em Mateus capítulo 11, do versículo 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nessas palavras aqui no livro de Mateus, nós vemos a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, seu amor pelas pessoas, e vamos ver aqui o chamado de Jesus Cristo. Ele disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E a promessa foi: eu vos aliviarei. Ele chamou a todos, não excluiu ninguém. Jesus Cristo não faz acepção de pessoas, independente da sua condição social, ele chama a todos. E ele diz aqui de modo muito específico aqueles que estão cansados e sobrecarregados. São duas verdades que estão presentes na vida de todo ser humano. Todos ficam cansados, todos estão sujeitos e ficam, em muitos momentos da vida, sobrecarregados. A palavra do Senhor mostra que quando Jesus esteve na terra, uma mulher chamada samaritana, ele foi até o poço de Jacó e ficou lá sentado. Ele certamente sabia que ela estaria lá esperando ela. Ela estava cansada do estilo de vida que ela vivia. Ela já tinha tido 5 maridos e o homem que ela vivia naquele momento não era o marido dela. Isso a afligia, deixava ela cansada. E aí Jesus Cristo, naquele poço, ofereceu a ela, não apenas ela foi buscar a água natural do poço, Jesus ofereceu água espiritual, água viva, e trouxe um alívio para aquela mulher. E os evangelhos mostram de modo tão assim claro Jesus Cristo aliviando pessoas cansadas, sobrecarregadas. A história também mostra isso. Talvez você que está me ouvindo já experimentou muitos momentos onde o Senhor aliviou você. E o cansaço pode ser físico, essa fatiga física, devido a tantas coisas que você tem feito. Também pode ser emocional, devido a tantas coisas que têm acontecido com você. A verdade é, ficamos cansados, ficamos tristes, afligidos, por tantas coisas que acontecem na vida. Nós vivemos em um mundo caído, em um mundo maldoso, em um mundo onde há muita incompreensão, muita injustiça, muita corrupção, muita violência, racismo, muita maldade, enfim, as pessoas cansam, muitas notícias ruins, e elas ficam cansadas. E também sobrecarregadas, que uma aflição maior, um peso maior. A pessoa passa a ter uma carga sobre si. A Bíblia mostra que nos evangelhos, uma mulher que foi até Jesus Cristo porque sua filha estava horrivelmente endemoniada. Pensa uma mãe tendo em casa uma filha possessa por demônio. Aquela menina deveria fazer tanta coisa ruim, não ela, mas o demônio nela, tanta maldade, violência, através de palavras, através de comportamentos. E a mãe foi até Jesus, ela carregou aquilo muito tempo, era uma carga para ela, uma carga que ela não dava conta de carregar. E Jesus Cristo trouxe alívio para ela. Jesus liberou uma palavra e aquela criança foi
apesar de não estar presente, mas pelo poder da palavra de Jesus, ela foi liberta imediatamente. Nós vemos aqui muitos momentos nos evangelhos, aquela mulher hemorrágica que tinha uma enfermidade que escorria vários anos, gastou todos os bens com os médicos e não foi curada. Há tantas pessoas afligidas, tantas pessoas cansadas e sobrecarregadas, e Jesus Cristo as aliviou. E Jesus chamou as pessoas para serem aliviadas, sim, porque Ele é o único que pode fazer isso. Lá no Salmo 147 está escrito: o Senhor é Ele que sara os de coração quebrantado. Aqueles que estão cansados, sobrecarregados, certamente estão com os corações quebrantados. E também é aquele que cuida das feridas. É Jesus, Ele é o médico dos médicos. Ele faz aquilo que o médico não pode fazer. Ele faz aquilo que o psicólogo não pode fazer. Ele faz aquilo que a ciência não pode fazer. Ele é aquele que nos sara, nos alivia, nos refrigera, recupera a nossa força. Quantos foram recuperados, estavam desistindo da própria vida, pensando em suicídio, estava carregando uma carga, que estava se matando, sofrendo muito, e Jesus trouxe essa recuperação, esse refrigério, esse alívio que Ele promete aqui. Mas o chamado de Jesus Cristo não é apenas esse alívio, porque a vida continua, você sabe disso. A vida, mais adiante, nós vamos passar por outros momentos, onde as pessoas sentem cansadas novamente, elas têm sobrecargas novamente, e elas precisam novamente serem aliviadas. E Jesus Cristo vai continuar fazendo isso, porque Ele não muda, Ele é o mesmo. Ele não faz esperando que a pessoa retribua a Ele. Ele faz porque Ele é Deus, Ele é amor. Se a pessoa recebe o alívio e dá as costas, por exemplo, aqueles 10 leprosos, Ele deu uma palavra para eles: vai e apresenta diante do sacerdote. Eles foram, enquanto iam, foram curados. Os 10 foram curados, mas um apenas, samaritano, voltou. Então eles estavam cansados, tristes com a lepra que eles tinham, incurável, também sobrecarregados, aquele peso, aquela angústia, querendo ver a doença ser removida deles, e não era possível. E um voltou para agradecer a Jesus, voltou dando glórias a Deus em alta voz. Aqueles 9 continuaram. Nós não estávamos lá presentes. Talvez eles passaram, aqueles 9, por outro momento de cansaço, de sobrecarga, e foram Jesus. Jesus não deu as costas para eles. Jesus nunca dá as costas, mesmo sabendo que a pessoa não vai voltar, vai receber o alívio e vai embora, e depois ela volta para buscar novamente o alívio. Jesus está sempre pronto para aliviar, porque Ele é Deus, Ele é assim, Ele é gracioso e amoroso. Mas aqui o chamado não é apenas para o alívio e depois problema de novo, voltar para se aliviar de novo. O chamado aqui também é para a salvação. Ele nos chama para vir a Ele, não faz exclusão, Ele aceita a todos, Ele morreu por todos. Ele chama também para a salvação espiritual, porque somente Jesus Cristo pode salvar o homem. O homem, ele sem a salvação em Jesus Cristo, ele continua perdido, ele continua separado de Deus, independente de Deus, rebelde contra Deus, dando as costas para Deus, indo numa direção oposta a Deus. Isso é o ser humano que não foi salvo. Ele é um pecador não salvo. Ele é um pecador destinado à morte eterna.
mas Jesus veio e chamou a todos na cruz para a salvação. Então aqui também está o chamado para a salvação. Ele já recebeu a todos. Nós precisamos crer na obra que ele fez por nós, crer que ele foi o nosso substituto, crer que ele morreu por nós, crer que ele se tornou pecado, ele justo se tornou injusto, pecado, para nós nos tornarmos a justiça de Deus. Ele morreu para também trazer esse alívio espiritual, porque sem Deus nós vivemos cansados. O ser humano sem Deus está cansado, ele está morto espiritualmente e está cansado e sobrecarregado da religiosidade, da tentativa de agradar a Deus, do esforço próprio de ser bonzinho e de obter a salvação pelo seu próprio esforço, pela sua bondade, ou por não fazer o mal a ninguém, por seu próprio mérito, fazendo boas obras ao próximo. Então isso vai cansando, a religião vai cansando, a pessoa vai vendo, eu não sou salvo pelos meus méritos, eu continuo sendo um pecador, eu continuo afastado de Deus. Então é crer. E aí o alívio e o cansaço, o alívio vem e o cansaço, essa sobrecarga, ela é dissipada. Jesus toma para si. E lá no livro de Atos dos Apóstolos está escrito, em capítulo 4, versículo 11, este Jesus é pedra rejeitada por vós. Pedro e João estavam falando no Sinédrio aos sacerdotes, aos fariseus, aos saduceus, e ele diz: este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro. Veja, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só há um nome que salva, só há um que foi dado que salva, é Jesus Cristo. Paulo diz na sua carta a Timóteo que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, é só um, não há mais do que um. Jesus mesmo falou lá no Evangelho de São João: eu sou o caminho. Ele diz eu não sou um caminho, uma opção, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, não tem como ir a Deus, retornar a Deus. Ele é o reconciliador, ele é a paz entre a inimizade que havia entre Deus e os homens. Então Jesus é o Salvador, e aqui ele convida também para a salvação eterna. É óbvio, é evidente que na nossa caminhada como salvo, nós experimentamos na vida, nesse corpo, no físico, na nossa alma, outros momentos de cansaços, de sobrecargas. Claro que acontece isso, mas aí a gente não está mais indo a Jesus Cristo apenas para o alívio imediato e depois continuando o nosso próprio caminho, afastado de Deus e sem a salvação eterna. Sem a salvação, quem crê é salvo. Por isso eu quero dizer que você possa crer, se você ainda não tem a certeza da salvação, possa receber a Jesus Cristo. E aí, aquele que já é salvo vai passar por momentos de aflição. Ele mesmo falou: tenho-vos dito essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições. O mundo está sempre trazendo aflições a nós, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo.
Então nós podemos ter paz. Aí a gente já tem a fonte dentro de nós, uma fonte que jorra para a vida eterna, uma fonte que traz o alívio quando ficamos cansados, quando ficamos sobrecarregados. A fonte, nós não precisamos ir externamente buscar como foi da primeira vez. É claro que a gente vai estar onde Jesus está presente também, onde tem outras pessoas reunidas ali como igreja de Jesus. Nós vamos estar juntos ali buscando o alívio com eles, o refrigério, o renovar das forças, sim, mas nós também temos dentro de nós. Você agora tem Jesus, se você tem a salvação eterna. Aí veio a aflição, veio a angústia, veio o cansaço, veio a sobrecarga, seja um filho que está doente e você gostaria de vê-lo curado, isso se tornou uma carga pesada para você, seja um filho que está nas drogas e que você gostaria de vê-lo liberto das drogas e ele tem prejudicado a si mesmo, prejudicado a vocês, pegando coisas na casa, dinheiro para comprar drogas, tem machucado vocês com palavras, tem ferido vocês, tem trazido essa carga. Então você já tem a fonte, você sabe, eu tenho Jesus que me alivia, que me refrigera e que vai libertar meu filho das drogas, que vai curar meu filho da doença, seja no casamento, o marido está afastando, querendo sair de casa, às vezes a mulher também acontece, você já tem a fonte, eu vou buscar, o Senhor vai restaurar, vai trazer libertação, vai trazer um renovo, vai recuperar a força, o crer, a disposição de caminhar juntos como uma só carne. Então aí você tem a salvação espiritual e sabe, o mundo continua nos proporcionando esse momento de cansaço e sobrecarga, mas a fonte está dentro de você e o alívio você vai experimentar de modo mais e mais abundante e vai glorificar mais e mais a Deus e vai se firmar, se fortalecer mais no Senhor, porque Ele é o que te alivia. Você pode buscar nos homens, mas vai ser paliativo. Você pode buscar na natureza, vai ser paliativo. Você pode buscar mudando de ambiente, de cidade, vai ser paliativo. Mas quando Jesus está na história, quando Ele está presente, quando Ele fala, quando Ele toca, o alívio vem. É Ele que nos cura mesmo, que é Ele que nos liberta mesmo. Então, aqui há o chamado também para a conversão. Mas aqui também há um chamado mais nobre, há o chamado para o discipulado, há o chamado para viver a nova vida, porque na conversão a gente continua caminhando, às vezes caminhando em Cristo, no Espírito, e às vezes caminhando na carne, em nós mesmos, às vezes sendo espiritual e às vezes sendo natural, às vezes andando no Espírito e às vezes na prática natural das obras da carne. Mas quando a gente responde esse outro chamado, o chamado do discipulado, aí a gente passa a viver de modo mais crescente, progressivo, a vida de Cristo, porque é nessa vida que nós somos espirituais, é nessa vida que nós somos vitoriosos, é nessa vida que nós temos essa vida que já foi dada. Eu vim para que tenhais vida e tenhais em abundância. Então, é importante nós continuarmos e tomar posse também desse chamado, que é o chamado para o discipulado. Ele disse, tomai sobre vós o meu jugo. Primeiro ele falou, tomai sobre vós o meu jugo. Veja que não é imposto, não é obrigatório. O chamado para ser enviado é um convite para todos, mas é um convite condicional, não é aquele convite, você tem que vir, você é obrigado a vir. Não, ele chama também para a salvação. Ele veio
veio, mas a pessoa tem liberdade de querer ou não a Ele como Senhor e Salvador. Às vezes a pessoa já viu, eu sou um pecador, eu preciso de Salvador e eu não posso me salvar. Mas às vezes ela continua relutando. Então, não é obrigado. E aqui ele falou, tomai sobre vós o meu jugo, o jugo dele. E vamos aqui fazer uma comparação, um quadro figurado. Você sabe, o fazendeiro, quando ele, antigamente, hoje tem máquinas, mas antigamente ele arava a terra, ele tinha ali o seu carrinho e ele tinha ali duas juntas de bois, ou às vezes um pouco mais, mas geralmente são duas juntas, um boi já que tinha experiência de arar a terra, um boi que já estava acostumado, era um boi obediente, um boi assim que já maduro, experimentado, e colocava junto com outro boi novinho, um boi para ser treinado a arar a terra, porque depois ele ia treinar outro. Então aquele boizinho, certamente ele queria desviar, ir para um outro rumo, ele queria recuar, ele não queria avançar, mas ele estava no mesmo jugo daquele outro boi. Então ele estava ali, por estar ali, o fazendeiro ia empurrando, o boi experiente puxava o carrinho e o fazendeiro ia empurrando o carrinho, arando a terra, preparando para o plantio. E assim é Jesus. Jesus é esse, de modo figurado, é o boi. Inclusive no Evangelho de Marcos ele é figurado como boi, como servo de todos. Ele é o servo de todos. E ele, como esse boi experimentado, maduro, que foi obediente, a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte de cruz. E nós somos esse boizinho que está sendo colocado ali no jugo de Jesus. Não é o nosso jugo. Nosso jugo anteriormente era de rebelião, de pecado. E depois de convertido, era um jugo de fazer o que queremos e fazer o que Deus quer. Mas aí, quando tomamos o jugo dele, nós não temos mais o caminho. O caminho é ele que nos leva ao caminho. Nós não temos mais vontade, a vontade é dele, ele que nos leva na vontade do Pai. Então, aqui vemos, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. É o discipulado, é o aprendizado contínuo. Toda a vida cristã é uma vida de aprendizado e de obediência a Ele. E Ele diz, porque eu sou manso e humilde de coração. Essas duas qualidades que Ele tem, nós, na vida natural, a recebemos. A gente tem um lado de mansidão e um lado de humildade, mas também tem o contraponto. Nós temos o lado também que é o oposto da mansidão, que é a pessoa nervosa, uma pessoa estourada. Todo mundo é assim. E também o humilde tem o outro oposto. Todos nós temos um momento onde nós nos orgulhamos, nós soberbecemos, nós achamos que somos superiores a outros. Mas Jesus a gente vai aprendendo com Ele, porque Ele é manso e humilde. Ele vai tomando o lugar nas nossas vidas, porque aí achareis descanso para a vossa alma. Só há descanso para a alma quando a vida de Cristo está de modo crescente. Ela já está presente, mas ela está crescente, ela está abundante, ela está possuindo a nossa alma e há descanso. Senão a nossa alma vai ficar vivendo de altos e baixos. Quando ela está tomada pelo Espírito Santo, ela vai encontrar descanso. Quando ela está tomada pelo nosso homem exterior, pelo o que nós vemos, pelo que nós ouvimos, e acaba trazendo perturbação a ela, aflição, cansaço, sobrecarga, e ela vai ficar agitada. Mas quando ela experimenta descanso com o aspecto exterior, às vezes você está na beira de um rio,
tudo quietinho, tudo calmo, pescando, os problemas estão tudo lá para trás, você experimenta um paliativo de descanso, mas não é o verdadeiro. O verdadeiro descanso é em Cristo, é na vida de Cristo, é na pessoa de Cristo. E ele falou, achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, somente o jugo dele é suave, somente o fardo dele é leve. O jugo humano é pesado, o fardo humano é pesado. Então, aqui há o chamado para o discipulado. O discipulado é se entregar a ele todo dia, é tomar a cruz todo dia. Olha o que diz em Lucas, capítulo 14. Lucas 14, versículo 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, a vida de discipulado é uma vida de renúncia, de negar a si mesmo, de tomar a cruz. A cruz vai operando em nós. A cruz já nos deu a vitória sobre o pecado. Jesus na cruz já morreu pelos nossos pecados, já nos deu vitória sobre a lei. Jesus venceu a lei, sobre as obras da carne. Então, quando nós tomamos a cruz diariamente, nós vamos experimentando, já nos deu salvação, mas nós vamos experimentando de modo prático a vitória sobre o pecado, a vitória sobre as obras da carne. E também, principalmente, um outro aspecto é a vitória sobre o nosso ego, sobre o nosso eu. A cruz vai operando todo dia e o nosso eu vai morrendo para que Cristo viva diariamente. Ele morreu por todos, para que os que vivem agora não vivam mais para si, mas para Ele que morreu e ressuscitou por nós. Então a obra da cruz, tomando ela todo dia, nosso ego, o jugo dele, nós não temos mais caminho, não temos mais vontade própria, temos a vontade própria, mas ela não está prevalecendo, o que prevalece é a vontade de Cristo. Aí o que é? É a morte do eu todo dia, tomar a cruz, e nós vamos tendo comunhão com Ele. Porque a cruz também tem um aspecto da comunhão. E na comunhão nós vamos experimentando mais a abundância da vida dele que está em nós e as realidades da pessoa dele, do reino dele. Nós vamos desfrutando mais, não só para nós, mas levando para as pessoas a paz dele, a alegria dele, a justiça dele, o amor dele, o poder e a autoridade dele para expulsar demônios, para trazer libertação a outros que estão presos. Então ele vai manifestando, porque ele é rei, e ele é o nosso rei também. E o discipulado vai manifestar também o reino dele em nossas vidas, vai manifestar a cultura, a natureza do rei, e a natureza do rei e as realidades do reino dele, porque ele está dentro de nós, a natureza dele, essa natureza santa, essa natureza vitoriosa, e a cultura, tudo que é do céu está em nós, na pessoa dele. O Cristo está em nós, e assim nós vamos encontrar descanso para a nossa alma. Como Davi, ele fez calar, sossegar a alma dele, qual criança desmamada. Ele encontrou descanso nos braços do Senhor. E esse fazer calar e sossegar foi uma atitude que ele tomou, que foi de tomar a cruz, de negar a si mesmo, de dizer não ao seu corpo natural e dizer sim à palavra de Deus. Assim também é esse chamado ao discipulado. É nós diariamente dizer não a nós mesmos, não à nossa carne, não à nossa vontade, mas nós tomamos o jugo dele. Nós estamos aprendendo dele diariamente. Ele é manso. Oh, como ele é manso, como ele é humilde. E essa vida mansa e humilde que está em nós, essa vida de Cristo, vai manifestando, aí o descanso vem. Vamos passar por momentos de, como diz no início do versículo 28, de cansaço sobrecarregado? Sim, o mundo continua nos proporcionando isso. Paulo passou por prisão, mas ele estava lá na prisão com a alma em descanso. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Por quê? Porque ele se tornou um discípulo de Jesus Cristo. Não mais eu vivo, é Cristo que vive em mim. Ele vivia crucificado com Cristo e crucificado para o mundo. E isso é o discipulado. E que você possa responder esse chamado gracioso e maravilhoso de Jesus. Eu não sei em qual estação
Vamos definir como uma estação. Qual a estação que você está? Você é aquele que vem a Jesus quando está cansado e sobrecarregado? É aliviado? Eu vou porque eu já fiquei sabendo, já experimentei, já vi tantos experimentarem. Jesus Cristo, Ele é bom, Ele sabe se a gente vai voltar, vai para outra estação com Ele ou não, Ele sabe todas as coisas, mas Ele alivia, porque Ele faz isso não é esperando uma recompensa nossa, Ele faz porque Ele é Deus, Ele é amor, Ele é gracioso. Então eu te pergunto, qual estação você está? Ainda nessa primeira? Recebi o alívio, foi embora o cansaço, foi embora a sobrecarga, recuperei minha força, estou refrigerado, agora deixa eu cuidar da minha vida, viver para mim mesmo. Vou fazer o que eu gosto, vou viver para o mundo, vou viver para mim mesmo. Ou você já foi para a segunda estação, você já é um salvo, convertido, tem a vida eterna em você, quem crê em mim tem a vida eterna, já passou da morte para a vida, seus pecados foram perdoados, você continua quando vem o cansaço, a sobrecarga, vem a aflição, você já sabe aonde correr, a fonte está dentro de você, do seu interior jorra rios de águas vivas, você busca Jesus e Ele te alivia, graças a Deus por isso. Mas aí você continua vivendo essa vida dúbia, andando na carne, andando no Espírito, seguindo o Espírito Santo, seguindo a você mesmo, vivendo em Cristo, vivendo em você mesmo. Você está nessa estação? É uma estação boa, você já avançou, mas não é o chamado completo do Senhor. A próxima estação é onde você deve prosseguir e continuar. Ser um discípulo de Jesus. Ele inclusive nos comissionou ir e fazer discípulo de todas as nações. Então eu quero te encorajar a ir para essa próxima estação, a viver uma vida de renúncia, de negar a si mesmo, a tomar o jugo dele, a tomar a cruz diariamente, a viver não em você, mas viver em Cristo. E assim você vai viver a vida abundante, a vida vitoriosa, manifestar o reino que está em você, o reino espiritual, o reino de Jesus Cristo. Porque não é você, é o Cristo em você. Que assim seja na sua vida, que assim seja na vida de todos que estão ouvindo essa palavra. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.